Certo. Essa é a gravação para o relatório da parte 3. Nós somos o time 3. Os membros são eu, Pedro Vitor Oliveira Carvalho, Natália Rios e Gabriel Suassuna. Certo. Antes de tudo, é bom informar que a gente conseguiu completar tudo, certo? Dessa etapa. E tivemos algumas dificuldades, que a gente vai citar daqui a pouco. Mas, primeiramente, é importante citar sobre a questão da divisão de tarefas. Porque, diferente das outras vezes, a gente não dividiu em tópicos específicos para cada um. No momento, inclusive, a gente está usando essa ferramenta do Visual Studio Code, o Live Share, em que todos podem programar ao mesmo tempo no mesmo arquivo. Então, a gente optou pelo uso dessa ferramenta para facilitar, inclusive, a questão da sincronicidade enquanto a gente trabalha. A gente poder ver ao mesmo tempo o problema acontecendo e dividir um pouco melhor também as responsabilidades. Dito isso, então, vamos passar para algumas questões que foram difíceis para a gente. A primeira delas foi a implementação dos visitors. Ela foi bastante desafiadora. Não só pela questão de debug, mas também pela questão da lógica pela questão de implementação em si. Principalmente esses dois aqui. Esse call, que acabou sendo bem extenso, mas também o block. Esse block, apesar de não ser tão extenso, a gente teve algumas dificuldades. Por exemplo, a gente estava fazendo isso, colocando ele como null. E aí ele não estava trabalhando bem. Até que a gente descobriu que poderia substituir pelo new const 0 e iria funcionar melhor. Certo. Além disso, a gente teve algumas dificuldades na questão do canon, porque durante a execução, algumas vezes ele dizia que pronto. Eu não sei se eu vou encontrar agora a função, mas eu acho que era de reorder. Quase certeza que era de reorder. Pronto, essa daqui, reorder STM, em que o s.kids ele estava sendo nulo e por isso a gente não conseguia prosseguir com a execução. O debug foi bem complicado e ela deu bastante trabalho pra gente, mas com um pouco de esforço e seguindo a stack trace a gente conseguiu resolver. Além disso, o MIPS Frame não foi tão difícil, a gente não precisou fazer muitas alterações. No máximo, alguns comentários, algumas partes comentadas que o próprio professor pediu pra gente adicionar. Certo. Dito isso, creio que só falta executar mesmo o código. Como você pode ver, a gente adicionou os arquivos da tree, criamos uma pasta para as questões do translate, como o data fragment, o fragment e o translate em si, que contém a implementação dos visitors. O MIPS frame, que a gente acabou de mostrar, e também o canon, com seus devidos arquivos. Certo. O compiler.java incremental, tivemos aqui já de etapas anteriores o parser, o type checking, a questão da tradução para código intermediário e também a questão do blocos e traços. Certo. Nós elaboramos 2 testes para poder executar e saber mais ou menos em que pé a gente estava na implementação da tradução de código intermediário. E aí, como você pode ver, ao executar, ele está passando certinho. Se algo desse errado, ele levantaria uma exceção aqui. Mas ok, a gente criou um algoritmo de Fibonacci, como você pode ver, passou no teste, com tudo sendo um sucesso. E também fizemos o do fatorial. Como você pode ver também, sem exceções, ele conseguiu com sucesso passar por todas elas. Se alguma coisa quebrasse, ele lançaria a exceção e ele não permitiria que o print fosse executado. Creio que seja isso. Qualquer coisa, comente, professor.